Prazer, somos o Primavera Festival. Participe de palestras com Murilo Gun, Carlos Burli, Rossandro Klingey e muitas outras personalidades nacionais. Evento 100% digital de música, empreendedorismo e inovação socioambiental. Venha curtir shows de Roberta Sá e Zé Cabaleiro, dias 4 e 5 de novembro. Inscrições gratuitas em www.primaverafestival.com.br. Realização Instituto Cidade Limpa e Sebrae. De volta com o Primavera Festival para mais um momento especial. E olhe, bote especial nisso, viu? Depois desse bate-papo incrível que a gente teve agora, no finalzinho da tarde, a gente começa a bater um papo agora com uma outra pessoa especial. Rossandro Klingey. Cara, meu irmão, vocês precisam parar, sentar, pega uma pipoca, pega uma coisa para comer, porque Rossandro, ele fala de um jeito que parece que a gente é amigo há anos. Você faz uma reunião com ele, parece que é um bate-papo. Rossandro, bem-vindo ao Primavera Festival, fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Teu nome estava no topo da lista desde que a gente pensou no Primavera, por um motivo muito especial. A gente queria muito falar sobre educação, só que a gente queria alguém que trouxesse, unisse, né, a inovação social e a educação e trouxesse isso para junto da gente, falasse com a língua da gente. Como é que a gente pode, de fato, utilizar as escolas como espaços, como laboratórios de inovação social, trazer a juventude, a criançada para o lado do voluntariado, da inovação social, para que eles sejam empreendedores sociais, inovadores sociais. E aí, eu acho que você, mais do que ninguém, vai falar disso perfeitamente. Bem-vindo ao Primavera Festival. Ô Pedro, muito obrigado. Primeiro dizer da alegria que está aqui com vocês, do convite e lamentar, porque eu acredito que seria muito gostoso a gente estar todo mundo junto aí em Natal vivendo essa experiência, mas sei que breve a gente vai poder fazer isso pessoalmente, né? Mas certeza. É uma alegria estar aqui com vocês. Adorei a fala das meninas antes, da Gabriela e da Bia, assim, muito bem fundamentadas, como elas vivem essa experiência do terceiro setor, como elas entendem e como elas inovam. Então, assim, esse é um motivo de alegria, porque Pedro estava fazendo nas primeiras lives quando começou a pandemia, dividindo o mundo em 3 grupos: o grupo dos espertos, o grupo dos que dormem e o grupo dos despertos. Nós somos dos despertos. Nós queremos despertar a sociedade, fazer algo novo acontecer, transformar a sociedade, para que as pessoas que dormem venham engrossar o nosso pilotão de despertos e a gente diminui o impacto que os espertos têm de querer sempre do seu jeito, do seu modo, sem ética. Mas o mundo está caminhando cada vez mais para isso, e óbvio que eventos como esse e o terceiro setor é como se fosse a ponta de lança de um novo tempo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Vou começar essa fala aqui falando um pouco sobre essa temática que você me permitiu abordar, e daqui a pouco eu te chamo para a gente bater um papo que vai ser muito gostoso, um pouco sobre o que a gente falou e as perguntas que vierem da galera, beleza? Fechado, vamos despertar as pessoas então. Tá contigo, Rossandro. Vamos embora. Bom, gente, boa tarde a vocês que estão em casa, onde quer que vocês estejam me assistindo aí agora, no tablet, no celular, no trabalho, enfim, que vocês possam perceber da necessidade de vivermos um mundo melhor. Eu acredito que se você se inscreveu nesse evento e você está assistindo essas palestras, não tem como não ter certeza, que não é o que eu acho, não tem como não ter certeza e convicção absoluta de que você é uma pessoa diferenciada e que sua vida é movida a propósito. Só o fato de você estar aqui agora já indica isso. E claro, a gente também tem a alegria quando a gente se encontra com outras pessoas que são movidas a propósito, a perceber que o mundo não está condenado, porque não existe só as pessoas espertas que querem ganhar acima de qualquer custo. Elas ainda atrapalham muito, ainda estão muito, digamos assim, em evidência nesse planeta, mas estamos virando a chave e pertence a nós esse protagonismo, estarmos juntos indica a necessidade disso acontecer com mais celeridade. Obviamente que nenhuma transformação acontece no mundo se não passar pela escola. Nenhuma transformação significativa. Veja o exemplo do Brasil. O Brasil é um país que nós amamos, é o nosso país, tem muitas virtudes e também tem defeitos, e nós podemos falar porque nós somos brasileiros. Ninguém pode falar, nós podemos falar. Mas é incrível como se insiste nesse país que ele se torne um país de protagonismo internacional relevante e que ele assuma um papel relevante que pode, ter condições e deveria assumir, mas sempre acreditando que isso vai acontecer com a mudança de um gestor no cargo de presidente do país, se vai ser esquerda, direita, centro, em cima ou embaixo. Nunca, em nenhum momento, nós conseguimos esse protagonismo, porque ele nunca vai acontecer sem entender que a grande revolução é por uma educação de altíssima qualidade e profunda entrega. Nenhum país no mundo conseguiu. E o Brasil não vai conseguir essa jaboticaba de conseguir se tornar um país altamente avançado e relevante no cenário internacional e um grande protagonista, um grande player global sem
a educação, sem a sala de aula, sem o professor e sem os alunos. E é exatamente por isso que eu acho que é extremamente importante o terceiro setor ter exatamente essa noção absoluta de que a inovação social passa pela escola, começa pela escola, porque nós vamos desde sempre, desde cedo, criando uma cultura de transformação e ao mesmo tempo de entrega para a sociedade, para os alunos. Essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, muitos já são de uma geração nova, instigada em transformar, mas se elas forem treinadas para isso, ou seja, se elas forem capacitadas para isso, elas vão engrossar o nosso cordão dos que querem um mundo melhor, dos que entendem que o novo normal não pode ser o que tinha antes, porque ainda é muito ruim, tem muita injustiça, muita discriminação, muitas, digamos assim, dores estruturais como racismo, feminismo e machismo estrutural. Tem tanta coisa a ser desconstruída para que a gente construa um novo tempo e uma sociedade mais justa, que nós precisamos de mais e mais pessoas engrossando, né, essa fileira dos que querem mudar o mundo. Mas como é que isso ocorre? Bem, interessante notar que quando se pensou na planificação de um ser humano plenamente educado, no campo daquilo que chama-se os 4 pilares da educação, qualquer pessoa que lida com educação sabe isso, mas de qualquer modo eu vou trazer muito rapidamente, sumarizadamente, para que a gente possa falar sobre eles. A Unesco, pensando como criar um ser humano plenamente educado, ousou dizer que um ser humano plenamente educado teria que construir 4 habilidades, habilidades que estariam imersas em 4 pilares. O primeiro pilar seria aprender a conhecer. A gente já vê uma questão aí. Nem todo mundo no Brasil tem acesso a esse processo de aprender a conhecer. E muitos têm um aprender a conhecer deficitário, formando uma leva de analfabetos funcionais. Então, nosso primeiro momento é que o primeiro ponto é que a gente já tem dificuldade, é aprender a conhecer. E por isso que, com aprender a conhecer que ou é inacessível ou é deficitário, nós temos uma dificuldade de ir para o segundo ponto, o segundo pilar, que é aprender a fazer. De todo modo, ainda assim, nós avançamos muito nesses 2 pilares. Nós somos a sociedade que aprendeu a conhecer e, porque aprendeu a conhecer, aprendeu a fazer. Nós, por exemplo, aprendemos sobre tabela periódica e, a partir da compreensão da tabela periódica, nós desenvolvemos medicamentos e uma ciência básica química muito forte. A partir do conhecimento de cosseno, cotangente, nós construímos prédios, pontes, como essa belíssima ponte que tem em Natal. A partir, por exemplo, da matemática, nós construímos toda a ciência da computação, o algoritmo, que está dando permissão agora que a gente esteja conversando uns com os outros, cada um na sua casa, numa pandemia que, apesar de ser muito dolorosa, é a mais leve da história humana, porque vai ser a menos mortal e, ao mesmo tempo, aconteceu num tempo que nós temos tecnologias que nos permitem essa entrega virtual, o que seria impossível no nosso Nokia de lanterninha, que a gente demorava muito para mandar uma mensagem de texto, a gente não conseguiria trabalho virtual de modo nenhum. Então, a gente aprendeu a conhecer e aprendeu a fazer, dominou física e fez energia nuclear. Infelizmente, a gente também usa errado, a gente começa usando errado, depois aprende. A primeira coisa que a gente fez com o domínio da energia nuclear foi explodir Hiroshima e Nagasaki, mas aprendemos com os erros, a humanidade aprende com os erros. E hoje, anualmente, nós salvamos muito mais vidas através da radioterapia em câncer do que nós matamos em Hiroshima e Nagasaki. Por ano, a radioterapia salva mais vidas do que a gente tirou enquanto nós, humanos, projetos humanos, na Segunda Guerra Mundial com a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Nós aprendemos, o gênero humano aprende. Os 2 primeiros pilares são aprender a conhecer e aprender a fazer. Os 2 outros pilares são aprender a conviver e aprender a ser. Esses são os pilares mais impactantes para a gente pensar em inovação social, porque se você não é uma pessoa que aprendeu a se conhecer, sem as ferramentas certas para liderar mudança na própria vida, você não é uma pessoa que se candidata a ser uma pessoa capaz de liderar mudança na vida dos outros. Geralmente, um empreendedor social não é uma pessoa perfeita, não é um super-herói ou uma super-heroína, mas é alguém que tem um nível mínimo de conhecimento sobre si e de seu propósito no mundo. Às vezes, atropela até a própria vida com consciência disso, em busca desse ideal que abraça. Mas, obviamente, esse aprender a ser pessoa e aprender a conviver é essencial, porque parte do drama humano reside na nossa incapacidade de convivência. Se a gente, por exemplo, pegar o Velho Testamento,
a gente vai ver que no Oriente Médio havia um conflito tribal que hoje é um conflito entre países. É como se, passado mais de quase 3.000 anos, as questões da incapacidade de convivência continuassem tão presente como no passado. Obviamente que se sofisticou muito, a gente hoje tem arbítrios internacionais, tem organizações internacionais que evitam conflito direto, mas sempre pontualmente lá uma guerra ou um atentado marca a região que ainda hoje tem uma profunda dificuldade de convivência. Aqui também não é diferente, a gente não pode olhar só para os outros sem esquecer de nós mesmos que temos um nível de mortandade por violência urbana que mata mais anualmente do que a guerra do Vietnã, que também demonstra, a partir, claro, não somente dessa inabilidade de convivência, mas de uma profunda injustiça social e de um Estado falido na segurança pública e na educação, uma violência urbana muito gritante, muito significativa, que atinge hoje não só mais os grandes centros do Brasil, mas por causa das drogas, atinge todas as cidades, das pequenas às maiores, e impactando ainda mais a necessidade de nós construirmos cada vez mais ações sociais para mitigar todas essas dificuldades de convivência entre as pessoas. O que a gente pensa sobre, por exemplo, impacto social? É como a minha ação, aquilo que eu faço, vai de algum modo transformar positivamente o meu entorno. Aquilo que vocês discutiam antes com a Gabriela e a Bia, que tão bem apresentaram as temáticas e as experiências que elas têm tanto em Florianópolis como em Fortaleza, da ideia de que a gente tem uma necessidade de pensar localmente, ou seja, global e localmente. Então a gente tem que ao mesmo tempo perceber as tendências do mundo, porque nós estamos inseridos num contexto que antigamente levava um tempo para chegar lá na ponta, mas hoje em dia é muito automático por causa dessa superconectividade que nós temos no mundo hoje, através da internet e redes sociais. Nós temos que pensar como aquilo que nós queremos fazer pode ser feito já aqui e agora. E a importância disso é perceber hoje cada vez mais pessoas que estão, na falta de uma outra palavra, eu vou usar aqui, sofisticando a ação no bem. Ainda não está me vindo uma palavra mais apropriada para isso. O que eu quero dizer por sofisticar a ação no bem? É que a boa intenção ela não é suficiente para que a gente faça o melhor. É preciso que a boa intenção seja dotada de competência. E, ao mesmo tempo, essas competências se somem, criando um pool. Quando a gente percebe, por exemplo, o projeto lá da Gabriela, que é o Impact Hub, ou aquilo que o meu querido amigo irmão, Fábio Silva faz com o Transforma Brasil, criando um verdadeiro player de plataforma de unificação de todo o terceiro setor, e já está no Transforma Portugal, Transforma Angola, vai Transforma Chile, está andando, o projeto está andando o mundo, porque é como se ele tivesse criado um vale do silício, né, do bem. Ele está criando, na verdade, em cada país, em cada cidade, uma espécie de ecossistema do bem, em que as pessoas se unem, fortalecem competências, desenvolvem habilidades. Agora, você imagina isso começando na sala de aula. Você imagina o impacto disso se, desde cedo, crianças, adolescentes, pré-adolescentes são estimulados também, inclusive, na proposta da própria nova BNCC, que trabalha as competências emocionais, inclusive protagonismo, liderança e empreendedorismo, o empreendedorismo social e a inovação social ser algo que faz parte da instigação no processo ensino-aprendizagem. O potencial que isso tem é inimaginável. Primeiro porque a gente percebe cada vez mais uma geração comprometida com isso. E hoje, eu acabei de ler um artigo agora no início da tarde na Folha de São Paulo de hoje, que mostra, por exemplo, que o Instagram, que foi uma rede inicialmente montada de forma muito narcisista para as pessoas se exibirem em fotografias, está virando uma rede de pessoas interessadas em manifestar sua vontade de mudança no mundo. Então tem pessoas lá pautando temas da homofobia, da relação de gênero, do racismo estrutural, do machismo estrutural, de todas as questões. Tem pessoas que estão crescendo muito falando de temas que são relevantes para a pauta social. Então percebe que mesmo uma coisa que pode ter sido montada inicialmente de um modo que não era tão relevante para a transformação e para impactar a sociedade, pode ser transformada num instrumento, ou seja, neutro em si, mas a gente pode transformar num instrumento de transformar. Quando pensamos nisso, pensamos que quanto mais cedo o indivíduo é instigado e treinado a ver o mundo através de uma ótica de transformação e de impacto, mais aquela pessoa se candidata automaticamente e percebe, a partir do seu processo educacional, de suas conexões em rede,
que qualquer momento essa pessoa é capaz de perceber um lugar em que ela pode fazer a diferença. Ela pode fazer a diferença, inclusive já na sala de aula, e isso pode se alongar para além da sala de aula. Por exemplo, muito comumente, quando a psicologia, lá pelos idos do início do século XX, começou a fazer os famosos testes de QI, quociente intelectual, se imaginou que a melhor forma de discernir ou pelo menos preconizar quem seria um grande líder, um homem ou uma mulher que ia liderar algo na área no futuro, seria alguém que durante os estudos tivesse um teste de QI acima da média. Durante muito tempo se acreditou nisso, até que se começou a perceber que tinham pessoas com uma capacidade imensa de QI, mas que não necessariamente se tornavam pessoas que se tornavam líderes e impactavam a vida no futuro. E aí chamou a atenção, porque quebrou o paradigma de que a inteligência seria a grande resposta para a transformação. Foi aí que começou-se a pesquisar a inteligência em si e percebeu que ela tinha nuances e que ela não se dava apenas tão somente naquilo que a gente chama de inteligência intelectual. Claro que o nome mais conhecido disso que eu vou falar agora é o Daniel Goleman, quando lançou o livro Inteligência Emocional e começou a descrever que existem vários tipos de inteligência, inclusive inteligências de relacionamento emocional consigo, que é a inteligência interpessoal, que lembra muito o aprender a conhecer-se, aprender a ser, do Jacques Delors, dos Pilares da Educação, e a inteligência interpessoal, que lembra muito o aprender a conviver também dos Pilares da Educação. Ou seja, não somente habilidades matemáticas, linguísticas, mas também sinestésicos corporais, como tem um grande jogador de futebol, uma grande bailarina, né? O que tem, por exemplo, também uma inteligência emocional, capacidade de conjugar pessoas. E foi aí que se percebeu que muitos dos líderes que apresentavam-se no campo empresarial, artístico, não necessariamente eram pessoas que eram os grandes nomes do QI na educação. E começou-se a investigar esses alunos e essas alunas e percebeu que eles nem eram o pilotão da frente, o famoso nerd que ficava sempre com diligência, proatividade na aula, nem era, claro, da turma do fundão, que estava lá bem ou sem compromisso com a educação, mas era um homem e uma mulher, um menino e uma menina, enfim, aqui não se trata de gênero, mas alguém que fazia parte desta sala de aula, não era nem um aluno deficitário, nem muito menos um super aluno em termos de nota, mas tinha uma habilidade incrível. Era aquele aluno que todo mundo que estudou sabe, eu vou falar isso e vocês vão lembrar, que quando a gente faz parte da sala de aula, a gente meio que, assim, passado 15 dias do início de uma nova turma, a gente já forma nossos pequenos grupos de afinidade. E aqueles pequenos grupos estão lá meio que separados, embora na mesma sala de aula, sempre fazendo trabalho juntos, saindo para o intervalo juntos, enfim. Esse aluno ou essa aluna que se torna alguém que é protagonista no futuro, tem uma capacidade de fazer parte de todos esses grupos, circular entre eles sem fechar questão com um. É querido por todos e por todas. Percebe que é uma habilidade, é um tipo de inteligência? Ou seja, a capacidade de profunda empatia. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa na inovação social começando na escola, nós pensamos no desenvolvimento de habilidades para que a inovação aconteça. Eu costumo dizer, para ficar mais didático para as pessoas, a partir de uma vez eu estava numa palestra e me veio essa ideia, eu tenho usado ela porque ela fica mais didática para entender. O desenvolvimento de um ser humano que não nasce pronto, nós sabemos que bebês não nascem prontos, eles nascem por fazer. Durante o seu processo de educação, nós baixarmos aplicativos para que eles possam desenvolver habilidades de se tornar capaz de viver uma vida adulta saudável e competente. Aplicativos como disciplina, respeito, tolerância, empatia. Se esses aplicativos não são baixados no processo de desenvolvimento na família e na escola, há, por efeito dominó, bem na compreensão de Piaget, uma competência não desenvolvida aqui, ela vai reverberar e vai dificultar o desenvolvimento das próximas competências que dependem, em tese, dessas competências anteriores. Então, vai havendo um déficit que vai se acumulando. Então, obviamente, que esse aluno ou essa aluna que tem uma capacidade empática, ele é um forte candidato para ser alguém que não vai ser indiferente à dor humana. Porque a inovação social passa pelo desenvolvimento na alma de uma criança, que ela tem que enxergar as tantas outras que não têm o que ela tem, que não vivem a experiência que ela vive,
E, ao mesmo tempo, além desse diagnóstico, que em algum momento pode ser óbvio, uma insatisfação, um incômodo. Não é apenas diagnosticar, porque muita gente diagnostica isso. Tem muita gente que não tem o que eu não tenho. Mas muita gente que vai transformar, que vai impactar a sociedade, não faz apenas o diagnóstico. É movido de um profundo incômodo ao enxergar tudo isso. Não consegue ter paz enquanto não pensa em fazer alguma coisa, em fazer algum movimento para que, de algum modo, possa fazer parte do pilotão dos que mitigam, diminuem toda essa diferença. O grande objetivo é esse. Quando a gente pensa, por exemplo, no projeto que moveu o Primavera Festival agora, que é transformar Natal nessa cidade tão profundamente ecologicamente limpa, e ela tem potencial para isso, ou seja, sabe-se que a ecologia não é tão somente canteiros aparados, grama parada e varrida. Ela envolve também as pessoas que ficam nas periferias e que precisam também de qualidade de vida, porque ninguém vai achar legal, tudo está lindo em Ponta Negra, se onde ele mora está tudo ruim, nada está funcionando, está tudo esburacado. Tem que ter uma sensação coletiva, por isso que Fábio fez a provocação dizendo para vocês que é preciso mover os 3 setores e a imprensa. Eu lembro muito da questão dos 4 poderes, que foi acrescentado o 5º recentemente nas discussões antropológicas e sociológicas. O primeiro poder, que nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o 4º poder sempre foi considerado a imprensa. E nós temos os 3 setores da economia, né? Público, privado e o próprio terceiro setor. E nós temos hoje em dia o que é chamado de 5º poder. O 5º poder são as redes sociais, que inclusive estão passando em termos de relevância o 4º poder, que é a imprensa. Hoje no Brasil já é fato, as pessoas primeiro se informam nas redes sociais para depois na TV, quando vão para a TV ou para o rádio. Então, o 5º poder, as redes sociais, são relevantes nesse processo. Eu sei que vocês vão usar também essa compreensão desse pool de possibilidades para que a gente chame a atenção das pessoas sobre a necessidade de impactar. Quanto mais cedo nós temos o desenvolvimento de habilidades, mais aquilo se coloca como uma característica que vai se tornar perene e longeva e vai atingir a vida dessas pessoas, mas mais que isso, mais do que uma criança, uma adolescente ou um pré-adolescente que se impacta, que diagnostica, que se incomoda e que pensa e propõe mudança social, essas pessoas também inspiram a família delas a fazer a mesma coisa. Qualquer pessoa que mova-se para o bem, ela inspira um conjunto de pessoas a fazer o mesmo. Porque elas mostram, que é possível, ou seja, não é algo tão fantástico. Fazer o bem não é se candidatar a se transformar na nova Madre Teresa de Calcutá, longe disso. Fazer o bem é algo muito cotidiano, que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que eu identifique uma possibilidade. A inovação passa até por isso mesmo. Algo tão simples, não parece... quando a gente pensa em inovação social, óbvio que a gente não está falando de uma pesquisa de laboratório, num laboratório de 5ª geração, para que a gente possa produzir algo completamente inovador, uma tecnologia disruptiva. Na verdade, a coisa mais disruptiva que existe e que ainda nós não vivemos plenamente é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a tecnologia social mais disruptiva da história humana. Essa é a proposta mais disruptiva da história humana, que a gente não teve ainda potência de levar a termo com toda a força, e não conseguimos por isso mesmo experimentar todo o impacto que isso vai acarretar em todo o projeto humano. Então é uma tecnologia disruptiva social que já está há muito tempo apresentada para nós, mas exige uma capacidade de começar a fazer. E as pessoas sempre pensam que é algo muito extraordinário, quando na verdade é sempre no próprio entorno. É começar a fazer a diferença aqui. Às vezes é na própria rua, na própria casa, sim. Lembrando que os orientais dizem, se você quer se candidatar ao Estado, se eu não me engano é o próprio Confúcio que fala, se você quer se candidatar a administrar o Estado, comece pelo seu quarto. A gente pode pensar isso não somente no quarto físico em que você arruma a cama quando acorda, não, mas começa na tua casa interior. Se você quer transformar a sociedade, transforme-se primeiro. Claro, não precisa passar por um longo processo de transformação para depois agir, né? Tem que ter algum start, algum início de transformação pessoal, de consolidação desse locus interno de valor, para imediatamente você também construir junto com o social essa mudança, porque nós somos transformados e transformamos o social o tempo inteiro. Então, se eu começo um pequeno grau de autoconhecimento,
tenho esse diagnóstico das diferenças sociais, me incomodo e não fico só incomodado a ponto que tenho que tomar remédio para dormir, porque estou incomodado e não faço absolutamente nada para mudar a vida dos outros. E aí é claro que é uma cobrança da minha consciência pelos valores que carrego, dos planos religiosos que eu frequento, é uma cobrança de ser alguém, um agente de transformação do mundo, mas eu não faço, crio um conjunto de justificativas, aquilo não é suficiente, então eu não consigo ter uma paz de espírito, eu tenho que tomar remédio para dormir. Não estou dizendo que todo mundo toma remédio para dormir, é por causa disso, mas muitas pessoas que se medicam é para fugir da própria consciência que cobra atitude, ação, capacidade de fazer a diferença, porque não é comum, não é possível você parar num sinal, ver uma criança tentando limpar o seu vidro e não se sentir mal com aquilo. Isso não pode se transformar numa mera paisagem urbana, isso tem que ser sempre incômodo, tem que sempre mostrar para todos nós a nossa falência enquanto sociedade e o quanto nós temos ainda que lutar para acabar com isso. Como nós temos que ter uma vergonha que nos mobilize, não que nos acuse, mas que nos mobilize. Porque se for só para acusar, você cria sistemas de compensação emocional de fazer alguma coisa que você acha que está fazendo o suficiente e não é. Tem muita coisa para ser feita, tem muita dor na humanidade, muitas injustiças, e toda ação nossa ela é extremamente importante. Se a gente conscientiza desde cedo essas crianças a viverem uma relação de respeito e empatia entre elas, significa dizer que o impacto social na escola vai trabalhar, por exemplo, temas como o bullying. Porque eu não vou provocar o mal para o outro, porque o meu movimento vai ser o contrário. Eu vou ser aquele que quer provocar o bem. Eu vou ser o que entendo que já na escola, se eu começar a trabalhar a tolerância e o respeito às diferenças, que não vão ser motivo de bullying, né, de sofrimento psicológico para o entorno da escola, eu vou ter esse mesmo sentimento levado para a sociedade como um todo. Esse pequeno laboratório que começa, obviamente, na família, e termina na ponta da sociedade. Lembrando sempre que a escola hoje percebeu muito claramente que não adianta tentar fazer um impacto social de jeito nenhum, somente nos alunos, se a família não compra a ideia, não se compromete com a ideia e também não se percebe como um participante desse social, dessa transformação tão significativa pela qual nós queremos passar. Nós temos ainda a necessidade disso acontecer cada vez mais porque a sociedade está mais vigilante, né? Ela está mais transparente, para o bem ou para o mal, mas eu acho que muito mais para o bem, cada vez mais. A transparência está deixando vir à tona as incoerências. Muita gente, por exemplo, diz assim, me incomoda ver o quanto certas pessoas se manifestaram com valores completamente equivocados na política recentemente, nesse nós contra eles. Eu não imaginava, muita gente diz, que parentes meus tivessem pensamentos tão distorcidos, né? Muita gente diz isso assim. E eu pensando, como alguém que lida com comportamento humano sobre esse evento, digo assim, a primeira coisa para que você possa curar é um diagnóstico. Se essas pessoas pensavam assim, nós não sabíamos, era muito mais perigoso. Embora seja muito chocante perceber a quantidade de pessoas que têm pensamentos completamente distorcidos, por exemplo, como aquele homem que disse aquele motoboy em São Paulo, você tem inveja da minha cor e do lugar onde eu moro, chocante saber que tem tanta gente que de fato pensa assim, mas só quando a gente sabe que elas existem, quem elas são e como elas agem, e ao mesmo tempo sem demonizá-las, percebendo que apesar de elas terem defeitos como nós, também têm virtudes, porque muitos são parentes nossos, vocês sabem disso, e para uma cultura de paz. Então o diagnóstico faz parte do processo de cura. Então perceber a sombra da sociedade, perceber os aspectos das personalidades que manifestam muito preconceito, embora seja impactante, é necessário para a gente saber aonde podemos agir. Porque senão nós ficamos jogando, investindo no escuro, sem saber exatamente que tipo de mudança de comportamento, de conduta, de valores e de normas nós devemos processar para que haja um impacto social, para que desde a escola se desconstrua preconceitos, se desconstrua um racismo estrutural, um machismo estrutural, todas as formas de violência, de negação do outro, que constrói a injustiça social no seu conjunto. A harmonização de uma sociedade depende desde cedo de você construir uma nova geração que substituirá naturalmente a geração ainda mais doente que nós temos hoje, com valores norteados muito mais com compromisso com o coletivo e não com o narcisismo individual.
De algum modo, a gente sente também um esgotamento desse modelo narcisista individual, do individualismo, inclusive com um profundo questionamento que começou a ser feito, isso é muito saudável agora, um questionamento fundamentado no que se chama meritocracia, como se fosse uma coisa muito simples, quando nós sabemos que, sobretudo para nós que trabalhamos com a ação social, o quanto é injusto cobrar de pessoas que estão muito aquém, né, no processo educativo, no mercado de trabalho, que tem uma dificuldade muito grande, familiar, cognitiva. Como você pode cobrar de alguém que nasce numa família que tem mais estrutura social, mais essa educação, que ela chegue do mesmo lugar com a mesma velocidade, se o V0 é muito diferente? Mas a descoberta mais recente, que eu acho que ela é impactante sobre o discurso da meritocracia, que vai nos ajudar, de algum modo, a tentar mostrar isso de forma mais sistemática para as pessoas que acreditam que essa é a grande questão para a sociedade desenvolver: protagonismo, meritocracia, empreendedorismo, sucesso, entrega, né? A gente trouxe o mundo do mercado para a vida pessoal, as pessoas estão se esgotando com isso, produtividade e tal, o tempo todo. É entender que mesmo os vencedores da meritocracia, aqueles que, por terem sempre mais, conseguiram muito mais rapidamente do que outros, mesmo os vencedores da meritocracia estão esgotados num nível de produtividade gigantesco, comprometendo a vida pessoal, familiar, trabalhando 12, 16 horas por dia para ter um padrão de vida que nem usufrui, porque não dá tempo. Essa é aquela grande descoberta recente nas pesquisas sobre meritocracia, que faz com que a gente possa chamar essas pessoas para dizer assim, ó, se você continuar lutando para ser bom só para você, vai ser nesse preço aí. Tá a fim de pagar ele assim? Ou já pensou em diminuir teu ritmo para que outras pessoas também tenham acesso e nós possamos compartilhar, sair de um sentimento de escassez, só dá para alguns, então que seja eu que chegue lá, e por que não mudar a ideia de dar para todos? Parece utópico, obviamente. Nós que fazemos parte desse terceiro setor e que pensamos um mundo melhor, em algum momento parecemos pessoas que são iludidas, né, românticas. E a gente no dia a dia, conversando com as pessoas, as comunidades que se atendem, as pessoas que são impactadas pelo pouco que se faz, sabe que isso não é uma ilusão, é a maior realidade. É a realidade de transformar num processo coletivo essa grande competência de transformação social, essa tecnologia disruptiva que é amar o próximo como a si mesmo. É trazer essa compreensão teológica para um plano de uma realidade social independente de uma crença, que vai ser transformado em um gesto que transformará de modo inequívoco o projeto humano. De algum modo, o nosso aprender a conhecer e aprender a fazer chegou num ápice tão grande que nós agora criamos tecnologias como, por exemplo, machine learning, como big data, como CRISPR na genética, como computação quântica. A gente criou uma tecnologia que por si só agora vai se reproduzir e vai conhecer e fazer sozinha. Já pararam para pensar nisso? Nós avançamos tanto no aprender a conhecer, aprender a fazer, que nós criamos uma tecnologia, a inteligência artificial e a machine learning, as máquinas que pensam, que elas vão começar a aprender e a fazer só, sem necessariamente a grande participação humana. Agora vai sobrar mais tempo, e aí um risco também de justiça social por causa do desemprego, mas sobrará mais tempo para a gente desenvolver o aprender a ser e o aprender a conhecer. Na medida em que essas tecnologias substituem empregos que são desumanos, repetitivos, e nós temos que criar uma resposta social para os que vão ficar desempregados, para que eles não caiam naquilo que o Val Noah Harari, pensador, historiador israelense, hoje fenômeno, assim, a pessoa que de fato é impactante em suas opiniões sobre a sociedade do futuro, não permitir mais que essas pessoas se transformem em relevantes no mercado, né? Elas têm que ocupar algum espaço, se reinventar e se refazer, e por isso a importância ainda maior do terceiro setor, que vai ser, talvez, no primeiro momento, o que mais vai chamar a atenção sobre isso, para que a gente cobre das outras instituições, dos outros setores da sociedade para se comprometer, para que todos nós possamos diminuir a carga de trabalho repetitivo para viver uma vida mais plena e uma vida de servir. Porque o mais interessante, assim, ensinado desde cedo, e isso vai ser percebido desde cedo, é quão bom é fazer o bem. É como isso transforma cada um de nós. Obviamente, pensando num sentimento profundo que a gente tem de uma sociedade que muda o tempo inteiro, a inovação
não vai ser alguma coisa que a gente vai fazer em um momento. A gente vai ter que fazê-la o tempo inteiro. É criar como se fosse um novo paradigma, nesse chamado mundo VUCA, né? Vulnerável, ambíguo, incerto e complexo, que é inevitável. Essa complexidade não é vista como um problema, mas como uma solução, porque quanto mais complexo o sistema é, mais resiliente ele é, mas ele tem possibilidade de resposta. Então, quanto mais uma criança, um adolescente, um ser humano se torna apto a viver essa complexidade e reconhece em si essa profunda complexidade, vê em seu próprio repertório uma possibilidade imensa de respostas ao que a vida apresenta. E, sobretudo, de não viver, né, acredito que essa é a coisa mais importante, Pedro, é não viver uma vida indiferente. Não viver uma vida indiferente, uma vida que se incomoda, mas se move na transformação de um mundo melhor. Queria chamar você, Pedro, agora para a gente bater um papo, para a gente poder interagir com as pessoas, com as perguntas, ou com o pessoal que está no auditório, com a Nayara também, falando um pouco sobre o quanto nós podemos fazer isso e o quanto nós já temos feito isso. Enquanto isso, bebo uma aguinha aqui. Nayara? Oi, Sandro. Primeiro eu tenho que declarar, assim, eu sou super fã sua, sabe? Eu já assisti várias palestras, te admiro demais, sabe? Comungo de com tudo que você fala. Eu não tenho mais meu pai, mas ele era cientista, geólogo, teólogo, e eu cresci ele me ensinando a criar memórias, a pensar para a humanidade, a prestar atenção se o dia foi melhor do que o dia de ontem, a identificar em cada dia um momento mágico para eu ser grata ao dormir. Então, ele nos ensinou a ser grata. Então, assim, eu vejo muito, eu até fiquei emocionada. Mas quem não fica falando de um pai que a gente ama, né? E um pai que ensinou tanto. Ô, Nayara, deixa eu E agora você faz o seguinte, você agradece por ele ter existido e tá aí na sua memória, em cada DNA do seu corpo. Sempre. Assim, inclusive, o meu sentimento quando eu perdi ele é gratidão, sempre foi, porque eu não perdi, né? Ele continua, seu legado sempre continua. Mas vamos lá, vamos voltar. Bora, então, eu quero dizer o seguinte, que o projeto para tornar Natal a capital mais limpa do Brasil, quando a gente começou a pensar nele, eu mesmo, até você citou Confúcio, eu pensei da mesma forma. Dentro da minha casa, eu moro com 4 adolescentes e com a minha neta. Mas dentro da minha casa, eu comecei a imaginar como eu transformaria a minha casa na casa mais limpa do Brasil, para depois eu propor Transformar Natal, o Instituto Transformar Natal, né? O projeto, para que todos transformassem Natal na capital mais limpa do Brasil. E eu fui experimentando. Então, eu percebi que eu tinha que convencer todos os moradores da minha casa de que aquilo valia a pena. Mas depois que eu convenci, cada um de uma forma, porque eles são diferentes, isso eu estava enxergando a sociedade, eu percebi que alguns foram muito engajados no primeiro momento, se sentiram motivados com os meus argumentos. Mas no segundo momento se desmotivaram. Eu percebi que eu tive que dar uma motivação a mais. Outro, eu tive que ser mais firme, porque eu tenho o comando, porque eu sou a dona da casa, então quem manda sou eu. Então, eu usei o poder que eu tenho, né? Então, eu percebi que na sociedade a gente ia ter que agir dessa forma. Mas uma coisa era importante, todos nós queremos ser felizes. Lá em casa, todas as pessoas querem ser felizes. Na cidade, no mundo, todo mundo quer ser feliz. Então, isso é o que nós temos em comum, né? Agora, a forma de abordar e de chegar... Então, eu imaginei que idealizei uma família e pensei que esse projeto, ele tinha que atingir, a gente tinha que chegar em todos os integrantes da família, né? Independente dos argumentos que nós iríamos construir. Então, você colocou a questão das redes sociais. Sim, eu tenho 4 adolescentes e eu só dialogo com eles através das redes sociais. Então, esse é o nosso canal de comunicação. Então, eu achei assim muito legal. A gente pensou nas redes sociais, a gente está estruturando também esse trabalho das redes sociais, né? Mas eu achei muito, muito legal a forma como você colocou, porque foi exatamente assim que começou, assim que nasceu o projeto. Nasceu exatamente dentro da minha casa, pensando exatamente desta forma, como atingir todas essas pessoas com tantas demandas, né?
diferentes. Então eu acho assim muito incrível, porque foi da mesma forma que eu imaginei. E assim, a minha vida inteira, eu não me lembro com quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu desde pequenininha, eu sempre prestei atenção nas pessoas e tentava imaginar o que eu podia fazer para que elas fossem felizes. E sempre que eu me aproximava de alguém, eu falava assim, nossa, como você é bonita, daí a pessoa sorria. Então hoje eu trabalho com motivação. E eu acredito muito que as pessoas podem ser motivadas, sim. Eu acredito que as ferramentas, elas estão aí, a gente, né, disponibiliza, e que elas podem, e elas precisam. Eu vi na sua palestra pessoas que assistiram e que saíram muito motivadas. E depois eu convivo com alguma delas e percebi que elas precisavam de mais palestras suas, né? Então a gente percebe que por isso a sustentabilidade, por isso que esse trabalho tem que ser um trabalho contínuo de todos esses setores, né? Tem que ser para sempre. Então, assim, mas eu comungo de tudo que você falou, aprendi demais, mais uma vez. E achei incrível, mas a gente está trabalhando também desta forma, sabe? E eu acredito que a gente está no caminho certo. Algumas pessoas da minha família dizem que eu enxergo tudo muito cor-de-rosa. Eu acredito que eu falo isso nas minhas palestras, todas as pessoas são boas. Algumas ainda não descobriram, mas eu acredito que todas, porque todas querem ser boas, felizes, fazer o bem e viver num ambiente saudável. Então a gente precisa ajudá-las, né? Então eu acredito que esse projeto vai fazer isso. E com relação à periferia, a gente começa com o segundo setor, o primeiro e o segundo setor, com esses projetos de extensão para a periferia. Como a gente trabalha o resíduo, e a gente sabe que quando fala de resíduo, a gente está impactando, né, a periferia mesmo, através de cooperativas e tudo mais, então a gente enxerga demais. Inclusive o trabalho do Instituto Cidade Limpa, de forma contínua, há 3 anos, a gente faz reuniões periódicas com as comunidades e o retorno está sendo incrível, sabe? Essa visão sua de a gente vai limpar Natal, mas eu não tenho nem nada para comer. É impressionante, a gente vai conversar e a gente entende essa dor. E a gente vai com um discurso verdadeiro que a gente comunga da dor deles. Mas eles também entendem o inverso, que quando Natal se tornar a capital mais limpa do Brasil, eles, que o pai trabalha num hotel, a mãe trabalha num restaurante, eles entendem esse benefício, vai chegar até eles, né? Não só através dos projetos, mas diretamente vai atingi-los. Então, eu queria, né, dizer isso. Claro, eu vou aproveitar e comentar algumas coisas sobre o que você comentou, que eu achei muito interessante, muitas coisas, inclusive. Primeiro, parabenizar pelo seu pai, sempre bom a gente saber que nós somos resultado de muitos amores e não seríamos quem somos se não fossem esses amores. Isso é muito importante. Reconhecer e agradecer todos os dias. E ele que ensinou isso, mantenha, né? Perceber, quando você começou em casa, que existe uma diversidade de personalidades que reagem de modos diferentes, que vai exigir abordagens muito diferentes. Às vezes, em uma comunidade de Natal, que parece ter um perfil semelhante, vai precisar de uma ação, e na outra de um outro modo, né? As pessoas... E também perceber a necessidade de que, para tornar perene, ou seja, longevo, qualquer projeto, é preciso o tempo inteiro consistência de manter aquilo ali como... Essa é a nossa cultura, porque entenda, não basta mudar o comportamento, tem que manter o comportamento novo. Isso é uma coisa muito, muito importante ser dita. As pessoas, elas terminam, como você disse, eu tive alguns adolescentes que no primeiro momento aceitaram, né, e depois eles foram deixando, eu tive que reforçar. Aconteceu uma coisa aqui, quando eu fazia psicologia em Campina Grande, eu ia para a universidade, pegava o ônibus, e foi interessante, a prefeitura daqui da cidade, na época, ela resolveu fazer o seguinte, colocar no único ponto de ônibus da cidade, como uma experiência, como se fosse uma grade para a fila de entrada. Para o ônibus parava, para as pessoas entrarem em fila, e não como acontece hoje em dia, né? Todo mundo, quando vai aquele bolo de pessoas para tentar entrar. O que aconteceu? No primeiro momento, era somente a grade, não tinha ninguém dizendo como usar, apenas o ônibus parava naquele ponto. As pessoas naturalmente, porque a grade estava ali, elas simbolicamente representavam uma norma, uma ordem. As pessoas começaram a entrar na fila. Algumas pessoas furavam. As pessoas que furavam eram olhadas pelas que estavam na fila com um certo olhar de repreensão. E como a gente quer ser aceito, as pessoas começaram, para evitar esse olhar de repreensão, a entrar na fila. E é engraçado porque era o único
ponto que tinha essa fila. Nos outros, como não tinha grade, simbolicamente representando uma norma, uma lei a ser cumprida para criar um novo comportamento, as pessoas entravam de bolo. Com o tempo, a prefeitura tirou aquela grade de lá. Mas o psiquismo das pessoas continuava fazendo com que elas entrassem na fila só naquele ponto. Só que o que aconteceu? Como a grade não foi recolocada, ou seja, como a norma não foi mantida, com o tempo aquele aprendizado de entrar em fila foi se perdendo e se voltou ao comportamento anterior. Ou seja, além da gente criar uma nova compreensão, nós temos que passar o resto da vida inteira consolidando aquela compreensão. Tudo que nós temos enquanto civilização não está dado, continua uma conquista diária a ser feita. A democracia, os direitos, os deveres. Se você facilitar, se você não criar condições para que aquilo seja reforçado, naturalmente, embora também eu concordo com você, as pessoas sejam boas, elas também têm uma tendência de fazer o que é mais simples e mais fácil. E às vezes o mais simples e mais fácil é jogar o lixo, né? Porque muitas vezes a gente lembra muito que uma casa limpa, nem uma casa limpa não é a que se limpa muito, muitas vezes a que não se suja. Então, a gente pensa não somente em limpar, mas também não sujar. Eu sei que vocês pensam isso, eu sei que está no escopo de vocês, apenas eu estou trazendo para o campo emocional, ou seja, um comportamento novo, ele também exige que a gente nem construa o velho antes. Se a gente vai, como vocês propuseram, a liderança é o lugar de inovação social na escola, ou seja, se eu começo desde cedo a criar um comportamento já mais responsável, eu não vou ter que ter o trabalho que a gente vai ter agora com essa geração de mudar o comportamento, porque nós vamos já educar uma geração com um comportamento novo, com um comportamento mais empático, mais pró-social. Então vai ser muito mais fácil essa nova geração, se ela desde cedo for instigada a desenvolver a habilidade de pensar no outro, do que fazer um trabalho como agora. Se você tem uma geração que desde cedo da escola tem responsabilidade com lei de trânsito, com higiene, essa própria criança ela vai servir como um instrumento de mudança desse padrão, que ela vai chegar em casa cobrando dos pais, limpe isso, limpe aquilo, não faça isso, vamos pensar no vizinho. E isso é muito interessante porque é muito impactante quando os pais aprendem com os filhos também. E isso é possível. Por isso a importância de começar, sim, desde cedo. Muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Nayara? Fiquei pensando em fazer uma provocação para Rossandro. Seguinte. Provoca. Rossandro, vou até beber água agora, peraí, vai, tá, provoca. Vai engolindo aí tua água que eu vou falando. Eu queria saber se você conseguiria montar, se eu chegasse para Rossandro e dissesse, Rossandro, vamos mudar a forma como a escola hoje é realizada, como ela está feita, como ela está posta. E você vai ter a chance de redesenhar isso. Você tem a liberdade de criar essa nova escola. Que escola é essa que Rossandro criaria? Que disciplinas ela teria? Que espaço, onde ela estaria? Como seriam as áreas comuns? Você me dá umas 3, 4 horas para começar a construir meu raciocínio. Só mais um golinho d'água, você pensa e volta. Porque você fez uma pergunta... Bom, eu não vou fugir da pergunta, mas primeiro dizendo que ela não é simples de ser respondida, porque ela inclui um grau de complexidade muito alto. O problema não necessariamente está nas disciplinas que estão presentes na sala de aula, elas são importantes. Entender a história do seu povo, saber dominar a língua que você fala, dominar uma língua impactante para você ser um agente global, como o inglês, por exemplo, é importante. Entender um pouco das ciências básicas e naturais também é importante. Agora, a forma como isso é construído, decorativa, é exaustivo e provoca sofrimento. A gente tem uma mudança já aí na BNCC que vai já ajudar. Precisaremos também ter uma coisa fundamental, era olhar para o professor como um profissional de ponta num país e que a carreira de professor atraísse as pessoas como atrai, por exemplo, fazer o curso de medicina, que as pessoas tivessem orgulho de ter alguém que ensina na casa e que ter um professor na casa era motivo de honra, né? Muitas vezes ser professor é uma escolha difícil e é um ato, às vezes, de heroísmo, e muitas vezes, por tanto sofrer, um professor não quer que o filho seja professor, né? Porque ele sabe o quanto sofrido é, como mal remunerado é, como mal reconhecido é. Precisa entender também que a sala de aula não podia ser quase que um depósito de crianças, mas um lugar de acolhimento para desenvolvimento de saberes emocionais, que os professores teriam que ensinar um grupo menor de crianças para poder se dedicar às crianças e que pudessem ganhar bem o suficiente para não ter que ter 3, 4 empregos para ter uma vida minimamente digna e sofrida.
Porque é difícil você imaginar uma pessoa que dá aula de manhã, tarde e noite, chega em casa e não consegue nem ensinar o próprio filho, a própria filha. Porque tem que ter não sei quantas turmas, não sei quantas aulas no município, no estado, numa escola privada, para poder conseguir ter uma vida digna. Então, eu estou apontando só alguns problemas que de base já explicam muito das dificuldades que a gente tem na educação. Mas a gente tem também, além de um ambiente escolar que não é mais uma fábrica, né, porque foi o modelo fabril que foi para a escola, tanto que tem apito, né, intervalo, como tem numa fábrica, mas que as crianças se sintam, tenham o prazer de aprender, que o aprendizado seja uma construção e não uma entrega decorativa, que se pense, instigue a criança a construir cada conhecimento daquele. E aí você vai complexificando ao longo do seu desenvolvimento. Apontei aqui só algumas questões, porque seriam muitas outras, entre elas, por exemplo, a escola ser uma escola também da família, porque se a família não estiver aderida, se ela não for adesa ao projeto escolar, a coisa não adianta, porque você ensina uma coisa para a criança na escola, em casa os pais desfazem o projeto. Não podem ser olhados como inimigos a serem combatidos, professores contra pais, mas como parceiros de um grande projeto que é de transformar uma alma humana e capacitá-la para o futuro. Isso é uma coisa incrível. Os pais olharem para a escola não como um depósito de filhos e uma terceirização de responsabilidades, mas um lugar de aprimoramento de habilidades que começa em casa, né? E que não acuse o professor por estar cobrando aquilo que tem que ser cobrado, ou seja, desenvolver competências e habilidades. Então tem um conjunto de coisas que devem ser resolvidas, e eu acho que o próprio projeto de vocês, impactando na escola, você imagina que só isso aí, desenvolver nas crianças uma vontade de higiene e de limpeza na escola, elas vão chegar em casa com o mesmo olhar, elas vão organizar-se. Às vezes elas não vão conseguir fazer no primeiro momento que os pais se organizem, mas a organização dessa criança vai provocar no pai e na mãe o desejo de mudar também. Então a gente pensa que não, vocês sabem disso, porque quem é do terceiro setor é esperançoso, mas não é esperançoso numa visão cor-de-rosa. Quando disserem novamente para você, Nayara, que você tem uma visão cor-de-rosa, responda, não é você que tem uma visão cinza do mundo, né? Essa que é a verdade. A sua lente é que está embaçada, não é a minha que está super transparente, não, é a sua que está embaçada. E se uma pessoa dessa, que tem uma lente embaçada, se permitir um dia sair com alguém como nós, que faz o bem de algum jeito, e experimentar o prazer que isso dá, ela simplesmente vai se apaixonar pela vontade de transformar o mundo. Verdade. Você sabe que eu tenho uma atividade, assim, várias maneiras de motivar os meus filhos, mas eu sempre dou a dica do dia para eles. De qualquer coisa, sabe? Para deixar alguma coisa que eu aprendi, enfim, eu passo para eles. E eu faço algumas brincadeiras. Hoje os dois já estão na universidade, o outro está no último ano, mas às vezes chegava na escola, eu falava, façam alguém sorrir, alguém que vocês não conheçam, depois vocês me contam o que aconteceu. E era incrível, sabe? Eu falava, não deixe de falar com os porteiros, não deixe de falar com nenhum funcionário da escola. Quando eu chegava na escola, já chegavam para mim, Dona Nayara, o Enzo, o Léo e a Petra estão ali. O Enzo está na cantina. Davam conta, daí as mães falavam, por que eles falam dos seus filhos? Porque meus filhos enxergam eles. Né? Então isso é muito legal. E os amigos sempre eles deram suporte. Já teve mãe que chegou para mim e falou, acho que agora se ela estiver vendo ela vai descobrir, mas chegou e falou, Nayara, o Léo chegou e falou que a minha filha foi a melhor do jogo. Daí depois eu fui conversar com meu filho e ele estava viajando, ele não assistiu o jogo dela. Daí ele falou, mãe, mas é que ela estava tão triste que eu falei que ela tinha sido a melhor. Né? Então eu sempre falei para eles fazerem as pessoas felizes. E as pessoas buscam tanto a felicidade, eu digo para eles, e nas palestras que eu faço, que a felicidade está em fazer o outro feliz, né? Então, esse trabalho que a gente faz de impactar é justamente isso, esse propósito, né? Eu sempre digo que sonho a gente realiza, acaba. Mas propósito não, propósito é para sempre. E nada atrapalha um propósito, né? Então, isso aí que está a felicidade. As pessoas procuram tanto, mas se a gente sai de casa hoje, com qualquer problema que você tenha, mas se você fizer alguém feliz, você vai se sentir feliz.
né? E quando a gente educa os nossos filhos a serem felizes, não só com a felicidade pessoal, porque é muito pouco, mas com a felicidade do outro, é muita felicidade. Eles vão ficar felizes o tempo todo. Então, é isso assim que a gente tem que educar os nossos filhos, né? Eu acredito. E o Instituto Cidade Limpa, a gente leva para dentro das escolas o empreendedorismo social visando Natal. Então, é bem interessante porque eu já conversei com escolas municipais, estaduais, com universidades, e algumas que trabalham muito bem essa temática, mas não tinham indicativos de Natal. Não sabiam quantas toneladas Natal tinha de resíduo por dia. Enfim, quais são os trabalhos que Natal faz para resolver esse problema, né? E, inclusive, o que eu lanço para as escolas são projetos para Natal, né, com esse propósito de tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. Porque hoje essas crianças, como você disse, eles estão nas redes sociais. Então, o mundo é o quintal da casa deles. E, às vezes, eles estão cuidando do problema, estão preocupados com o problema lá do outro lado do mundo, né? E a gente aqui, lutando para tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. Então, essa temática, com certeza, né, a pandemia deu essa freadinha, mas as escolas já estão retomando, e enfim, mas essa temática vai fazer parte dos nossos alunos aqui em Natal, para que eles enxerguem a nossa cidade, para que eles estudem, aonde quer que eles viajem pelo mundo, mas que eles voltem para resolver todos os problemas que eles identificarem, porque a gente sabe que os problemas é que trazem as soluções, né? Eu sempre digo que quando a gente vai falar em tornar Natal a capital mais limpa do Brasil, algumas pessoas já trazem, mas tem isso. Eu falo, ainda bem que tem isso, né? Para a gente poder resolver. Mas é muito legal. Eu acho que a escola, com certeza, eu sempre digo que a escola, a gente sabe que é um ambiente propício para o aprender, mas que nós, adultos, as pessoas mais velhas, enfim, a gente também quer tirar proveito desse mundo sustentável, desse mundo saudável, e nós sabemos também o que deve ser feito. A gente não tem esse hábito, né? Mas a gente aprende com as crianças, mas a gente também tem capacidade de desenvolvê-lo, de atuar de forma sustentável. Então, eu acredito nessa conexão toda do primeiro, segundo, terceiro setor, acredito na família atuando ao mesmo tempo, através da escola, das empresas, dentro do ônibus. Eu acredito que a gente vai conseguir. Com certeza. Também acredito, hein, Nayara? Vamos continuar provocando um pouquinho? Sim. Rossandro, muitas pessoas têm trabalhado as competências, habilidades, né? Uma lista das competências e habilidades que devem ser trabalhadas nos jovens. A própria BNCC, que foi citada por você, esse documento diretriz aí da educação básica, ela tem as 10 competências gerais que a gente precisa trabalhar dentro da escola, né? A ONU também tem uma lista de habilidades que os profissionais do futuro, que na verdade agora já é do presente, precisam trabalhar. A OMS, aliás, o Fórum de Davos também faz uma lista também, 10 pontos também. Pois é. E aí a criatividade foi apontada agora, recentemente, né, como uma das competências que a gente precisa trabalhar. E agora, principalmente na época de pandemia, a adaptabilidade passou a ser, né, a esse discurso, assim, principalmente para quem trabalha com educação, de dizer, olha, a adaptabilidade é a nova criatividade, a adaptabilidade precisa ser trabalhada. Que habilidades e competências você acha essencial da gente trabalhar para esse momento que a gente está começando a viver? É sempre o começo, né? Agora com a pandemia a gente vai começar a viver um novo momento. Então, que competências e habilidades seriam essas? Sem sombra de dúvidas, a gente tem que imaginar que essas habilidades que tanto a MEC na BNCC, como a ONU, como a Organização Mundial do Comércio coloca como habilidades importantes e que ganham, às vezes há está aqui no primeiro lugar a criatividade, depois inovação, depois empatia. No fundo, são competências humanas que sempre foram importantes. Às vezes o que acontece, Pedro, é que num determinado momento uma competência ganha mais relevância. Então, por exemplo, a adaptabilidade, que tem muito a ver com resiliência, e também a criatividade, que também tem como base a resiliência, é algo que vai ser demandado agora e para sempre, porque a gente sabe agora que por causa de todas essas transformações tecnológicas pelas quais nós estamos passando, e pela primeira vez, elas são frutos de não uma disruptura, que por si só já é muito impactante na transformação coletiva, mas de várias disrupturas conjugadas, que quando você imaginar
Machine learning com engenharia genética, computação quântica, nanotecnologia, quando isso se junta numa coisa só, é inimaginável o que está para acontecer no mundo. Então, significa dizer o seguinte, que vai ser tão veloz as mudanças que a gente vai precisar ter flexibilidade e resiliência como... É como sendo, sabe, o celular não tem aquilo que é do sistema, tem que vir no sistema, você não pode nem apagar aquilo que... É um aplicativo que tem que vir no sistema e que não dá nem para apagar. A pessoa que não tiver flexibilidade, criatividade e resiliência, ela vai ser varrida, sabe, do mapa da própria vida, porque ela não vai conseguir suportar as transformações muito bruscas que vão acontecer. Eu acho que vai nascer uma geração já que a transformação constante para elas não vai ser nem vista como tal, porque elas já vão nascer nesse universo, como essas crianças que nasceram no mundo touch, e que pegam uma fotografia e faz assim. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês de pegar um jornal e tentar fazer assim. Eu já fiz esse movimento, porque eu quis aumentar a letra. Opa, peraí, que isso aqui não é touchscreen. Do mesmo jeito que tem crianças que já estão nascendo nesse mundo touchscreen, vai nascer uma geração, como a que está nascendo agora, num mundo que está mudando o tempo todo. Sabe? Não é só o celular que de 6 em 6 meses muda, a tecnologia que vai ficando exponencial, mas a própria sociedade. Então isso já nem vai representar um estresse. Mas para a gente agora que muda, estabiliza, consolida, muda, estabiliza, consolida, agora não vai dar tempo para estabilizar, consolida. Muda. Então, flexibilidade, resiliência, criatividade, que é responder. Eu acho que uma competência também muito grande que não seria aceitar a realidade. Porque hoje tem gente que nega. Não estou nem falando de negacionismo científico, político, não. Esquece, não é nem isso. É assim, é isso que está acontecendo. O que eu posso fazer? Então, a capacidade de olhar para o cenário, perceber o que depende de mim mudar e o que não depende, já é um gesto de inteligência, porque eu deixo de gastar muita energia no que não depende de mim e invisto toda a minha energia no que depende de mim. É fazer essa seleção. Uma outra coisa que eu acho muito importante é aprender a fazer uma curadoria emocional. Uma curadoria, de forma bem rápida, vai ter uma exposição de Pablo Picasso e você é o curador da exposição, vai rodar vários museus do mundo, então você tem que calcular que quantidade de quadros é essencial para levar na viagem. Então, dos 200, você seleciona 40 que são representativos da obra de Picasso em várias épocas. Ou seja, eu também tenho que aprender a fazer uma curadoria emocional. O que é interessante para mim? Ouvir, conversar, viver, experimentar como sentimento, como conteúdo. Então, também tem que fazer um filtro. Fazer um filtro do que é importante, do que não é, do que acrescenta, do que não acrescenta, é um locus interno de controle pessoal que eu tenho que desenvolver muito, que aí vai para o que a gente chama de inteligência emocional, das muitas habilidades, que é essa capacidade de locus interno de controle. O que Rossandro pensa, quais são normas e valores, como é que eu não me deixo invadir por coisas que não me acrescentam, aquilo que me acrescenta, como é que eu vou tornar isso mais impactante na minha vida. Então tem coisas que a gente vai construir em grupo e tem coisas que são responsabilidades pessoais, mas certamente eu apontaria essas como as que eu acho que são mais relevantes para o que a gente está vivendo agora e vai ver no futuro. Muito bom. É muito interessante essa parte do equilíbrio emocional, né, que tem se falado muito nas escolas, principalmente, e os meus filhos trazem essa demanda, né, para casa. É incrível como sentimento. A gente conhece os sentimentos, a gente experimentou eles em vários momentos da nossa vida e a gente teve que lidar com eles, mas a gente demora para aprender isso, né? Porque isso é o equilíbrio emocional, você lidar com os seus sentimentos, né? Então, como a gente demora? Nossa, você ficou muito chateado. Como você lidou com isso? Aí, daqui 2 meses, você vai ficar muito chateado de novo. Como que você vai lidar com isso? Daqui 3 meses, você vai ficar de novo. Então, se os sentimentos já são conhecidos, né, não é um sentimento desconhecido, né? A gente aprender a lidar com esses sentimentos. A gente sabe que as situações são diferentes, né? Enfim, que levam a esse sentimento. Mas o sentimento é o mesmo, né? E como você lidar com eles? Eu vou contar uma coisa bem particular minha. Eu tenho esclerose múltipla há mais de 10 anos, mas não tenho sintoma e nem sequela. Mas quando eu fui diagnosticada, eu perguntei para o médico, doutor, o que eu faço? Como que é que eu vou viver agora? Como, né? Ele falou, não, Nayara, é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem o tratamento. Eu falei, então tudo bem. Ele falou, você já pesquisou na internet? Eu falei, já. Não era para você fazer isso. Eu falei, não, mas eu pesquisei homem curado de esclerose múltipla, então eu sei que tem um. Aí ele falou, então tá bom. Mas eu falei, e agora? Dele agora, Nayara, você não pode mais se estressar. Eu falei, então tá tudo certo. Então agora, né, dele começou a rir. Mas não é difícil. Eu falei,
eu vou tentar. Mas você sabe que já há mais de 10 anos, e eu aprendi a lidar com essa sensação do estresse, que para mim não é mais uma coisa ruim. Eu já encaro o estresse como uma adrenalina que é legal, que está me avisando alguma coisa que é positiva. Mas é muito interessante, claro que no meu caso foi uma questão de uma doença, né? Mas é incrível como a gente se permitir, é o que você está dizendo, a nos conhecermos, né? Então, assim, eu fiz um leque de todos os meus sentimentos, vi os que eu sabia lidar, os que eu não sabia, eu falei, agora eu vou aprender a lidar com esse, com esse e com esse. E a vida é o meu óculos cor-de-rosa de novo, né? Mas você está falando aí, Nayara, de acolher o sentimento sem se identificar com ele. Não existe nenhum problema em sentir raiva. O problema é o que eu faço com isso. Então, por exemplo, sentir raiva é natural, é humano. Eu não posso evitar que o meu filho não sinta raiva. Ele tem que sentir raiva, ele tem que me dizer que está com raiva. Ele tem que aprender que porque você está com raiva não vai quebrar uma louça da casa. Porque você está com raiva não vai chutar o cachorro. Porque você está com raiva vai gritar aqui em casa, chamar um palavrão. Você pode sentir a raiva, dizer o que te provocou a raiva, mas você tem que saber dosar o comportamento. Então você pode ficar triste, posso ficar triste, é natural. Eu posso, porque eu estou triste, pensar em desistir da vida, sabe, me vingar de alguém, terceirizar a responsabilidade, projetar no outro a minha raiva. Então os sentimentos eles devem ser acolhidos, devem ser permitidos, devem ser usados, inclusive porque eles têm um caráter pedagógico muito importante. Então eu devo aprender com eles, mas não preciso me identificar. Então eu posso sentir medo, mas não posso ficar parado no medo. Eu posso sentir raiva, mas não devo ficar parado na raiva. Então, nem posso negar, nem me identificar, nem paralisar. Eles têm que fluir. Como tudo na vida em mim tem que fluir no meu eu. E claro que quanto mais maduro eu vou ficando, mais eu vou sabendo muito rapidamente direcionar, a ponto que você faz, eu já sei que vai me dar raiva. E você pode até nem desenvolver raiva, porque você já sabe que vai dar raiva, mas hoje eu vou relevar, não vou nem entrar no lance, porque eu estou sem paciências para ter raiva. Né? Tipo assim, eu não vou me estressar. A gente pode dizer isso assim. Estou todo mundo me pedindo um monte de coisa. Eu vou atender a quem eu puder, quem não puder, faz parte, não sou uma máquina, e eu não vou me estressar, porque o estresse é muita demanda, mas se eu disser assim, eu posso atender algumas outras não, eu não vou me estressar. Né? Então, assim, são várias formas maduras de conviver com os próprios sentimentos. É incrível, né? Como a gente cria uma rotina. Com a pandemia, a gente saiu da nossa rotina, mas a gente cria a nossa rotina. Ninguém vem e diz, sua rotina vai ser essa. Claro que por algum motivo que a vida pode te trazer alguma coisa, mas enfim, você vai se adaptando e nós criamos a nossa rotina, né? É impressionante como a gente conhece o que vai acontecer. Então, essa questão do estresse, da raiva, eu escuto muitas pessoas falarem, esse fim de semana vai ser muito difícil, porque eu vou ter que ir na casa da minha sogra, né? Então, assim, já está programou. Difícil. Já antecipou. Já está sofrendo, viu? A sogra nem falou, mas já está sofrendo. E eu acho que até gosta, porque eu acho que as pessoas programam o estresse, né? Acho que até faz parte, né? Enfim. Mas isso é muito interessante, né? Essa questão dos sentimentos, do equilíbrio emocional. E isso tudo, esse conhecimento, né, de experiência de vida, de conhecimento e de prática, de utilizar tudo isso no dia a dia, é muito importante no nosso trabalho, porque a gente trabalha convencendo as pessoas, né, mostrando às pessoas, né, que é possível, né, trabalhar com sustentabilidade, mudanças de hábito, é possível a gente criar um ambiente saudável dentro de casa, na escola. Eu vejo muitos pais, muito falando sobre você, sobre as suas palestras e tudo mais, porque eles querem aprender com você como é que se faz. Você falou de um aplicativo, um aplicativo, é muito legal. Eu acho que se saísse um aplicativo assim, aplicativo para você ser uma pessoa feliz, boa, enfim, que ensine a sustentabilidade, ensine você a acordar e ser grato, uma rotininha mesmo, crie uma rotina saudável, acho que ia ser um sucesso no mundo inteiro. Eu já ia baixar esse aplicativo. Pode criar também, tá, Nayara? Né? Em vez de esperar para baixar, ela pode criar também, né, Rossandra? Acho que é o aplicativo Vamos Tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. Como que você tem que atuar diariamente? Baixe o aplicativo, né? E veja. É muito legal, porque as pessoas querem essa informação, as pessoas querem ser informadas como fazer. Isso é uma coisa que eu percebo, porque na hora que eu chego no empresário, ontem nós assistimos uma
palestra, e a sugestão foi que o empresário, na hora que fosse capacitar seus colaboradores, pedisse para cada colaborador trazer uma pessoa que estivesse desempregada para ser capacitada também. Olha que ideia fantástica! Muito boa ideia. Maravilhosa! Hoje eu já passei para um empresário aqui em Natal, ele adorou, Nayara, vou fazer segunda-feira, eu já vou começar, vamos conversar. Então, todas as empresas que o Instituto Cidade Limpa visita, a gente leva todas as ideias e despeja tudo. A gente não guarda nada para a gente. E é impressionante como as pessoas já querem implementar, já querem fazer. Então, eu percebo muito isso. Sabe, eu estava comentando, antes de você entrar, eu estava comentando com a minha amiga, que eu estava falando assim, sabe que eu sinto, às vezes, que as pessoas acordam, vivem e dormem e esquecem de pensar. Sabe? Assim, como se esse automático... Consciência de sono, a gente chama isso em psicologia. Pois é, e tipo assim, tá tudo bem porque foi tudo bem, mas não tá tudo bem, porque não é isso que a gente tem que fazer, isso a pedra tá ali parada e fez. A gente tem que fazer muito mais, né? Então, eu acredito muito que as pessoas precisam, algumas têm que receber um chacoalhão assim, tem que, sabe? E a gente tem que dar esse grito alto para que as pessoas realmente acordem, porque eu acredito que muita gente tem muito a contribuir, né? Eu acredito. Com certeza. É muito bom. Rossandro, a gente está se aproximando do fim, mas antes eu só queria pedir mais um comentário seu, ou melhor, uma indicação sua. Tenho aqui, eu sou do Recife, você é de Campina Grande. Nayara, apesar do sotaque, já mora aqui em Natal desde os 14 anos. Né? Então, vamos dizer, são 3 nordestinos aqui conversando sobre inovação social. E eu sei que você passeia muito, né? Agora remotamente, porque, né, estamos em época de pandemia, mas eu sei que você viaja muito, vai para escolas, vai para empresas, dá palestras em diferentes ambientes. Tem alguma iniciativa de inovação social? Você até citou o trabalho que Fábio tem feito no Transforma Brasil, Fábio Silva. Eu trabalho com ele, né? Então conheço muito de perto o trabalho todo, que é incrível. Mas tem alguma outra iniciativa que você deu uma olhada, não precisa nem ser grande, mas que você olhou e disse assim, poxa, isso aqui deveria ser mais visto, mais pessoas deveriam conhecer. Se essa sua indicação ou essa sua referência, enfim, vier do Nordeste, já que somos 3 nordestinos aqui, e já lhe incluo, Nayara, pode incluir. Seria ótimo, mas vamos lá, como eu lhe peguei de supetão, vamos ver se chega aí algum... Eu postei hoje no meu Instagram o aniversário de Adriana Mello. A Adriana Mello é a médica aqui de Campina Grande que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia. Ela, dessa descoberta, ganhou vários prêmios, inclusive o Oscar da Medicina em Nova York, recebeu prêmios do mundo inteiro aqui em Campina Grande, veio até a TV NHK japonesa entrevistar ela. E ela via que tinha muita festa, muito título, muito prêmio, mas as famílias que tinham filhos com microcefalia estavam abandonadas à própria sorte, com crianças. E ela, não apenas como pesquisadora, que tem 2 pós-doc em medicina fetal, inclusive por isso e pela relevância da descoberta dela, foi convidada pelo governo inglês para receber cidadania britânica e se tornar ela, as filhas e o marido cidadãos britânicos com cidadania e uma vaga para dar aula lá. E ela disse assim, aqui está tudo pronto, meu compromisso é com o Brasil, que está tudo por fazer. E está aqui em Campina Grande. E abriu o IPESC, um instituto de pesquisa, né? E o Amor Sem Dimensões também. Está lá no meu Instagram, você vai lá no meu Instagram, Rossandro Klinger, e viu a postagem que eu fiz, porque ela hoje fez 50 anos. Eu quis comemorar uma vida dessa, né? Então, a Adriana Mello, aqui em Campina Grande, o IPESC, que se juntou a esta ONG, da qual também faço parte, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que atualmente atua na África e no Brasil, acolhendo diariamente mais de 14 mil pessoas, diariamente. E também ajuda, eu fiz a ponte dela com a Adriana, e ajuda também a Adriana, ou seja, é a gente perceber que ela podia ficar somente uma médica pesquisadora, botando um artigo aí, fazer um pós-doc em Harvard e morar por lá, mas ela quis fazer a diferença. Ela tem essa ação social incrível, o IPESC já tem uma sede em Campina, tem uma sede em Belo Horizonte e está abrindo uma na África, porque está tendo um surto de microcefalia lá. Então é um projeto que eu acho que deveria ser mais conhecido, é uma pessoa que merece, é um ser humano que, como todo mundo, digno, mas cuja vida em 50 anos merece ser comemorada porque não ficou indiferente apenas como pesquisadora, ela quis também se tornar alguém que se incomodou com a dor humana e ela faz tudo para consolar. Então tem crianças que são assistidas aqui em Campina Grande, que vêm do país inteiro, né? Ela está desenvolvendo um protocolo de ação de desenvolvimento neurocognitivo para crianças com microcefalia, que também vai servir para outros tipos de déficits cognitivos severos. É um exemplo a ser visto, um trabalho imenso a ser visto,
E é isso que eu queria realçar hoje aqui para vocês. Muito bom. Adriana Mello, você falou, né, Rossandro? Adriana Mello. Adriana Mello, queremos você no próximo Primavera Festival. Vamos falar sobre esse repertório. Fica a dica aí para a gente pesquisar sobre ela. Vou entrar no teu Instagram para segui-la também. Viu, Rossandro? Eu quero agradecer muito em nosso nome, em nome do Primavera Festival, da equipe que está aqui. É muito bom ter palavras suas dentro da primeira edição do Primavera Festival. A gente quer muito e vamos conseguir fazer com que esse seja um festival a ser repetido todos os anos, né? Em Natal, em outras cidades. A gente quer que você esteja acompanhando aí essa jornada, esteja junto da gente. Rossandro, muito obrigada em nome do Instituto Cidade Limpa e do Primavera Festival. Queria dizer que, pessoalmente, você é uma pessoa muito importante para o mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, que coisa boa na área. Eu queria, Pedro, agradecer o convite, me sinto muito honrado, me sinto muito feliz e me sinto muito grato porque eu estou vendo muita gente que, como eu, quer mudar o mundo. E como última palavra, eu queria dizer a Nayara que parte do fato que ela não sente as dores dessa doença que ela tem é porque o bem é a maior imunidade que a gente tem. Muito bom. Com essa, a gente se despede de Rossandro de coração quente. Rossandro, muitíssimo obrigado. Até já, até outra oportunidade. Estaremos juntos. Prazer, somos o Primavera Festival. Participe de palestras com Murilo Gun, Carlos Burli, Rossandro Klingey e muitas outras personalidades nacionais. Evento 100% digital de música, empreendedorismo e inovação socioambiental. Venha curtir shows de Roberta Sá e Zé Cabaleiro, dias 4 e 5 de novembro. Inscrições gratuitas em www.primaverafestival.com.br. Realização Instituto Cidade Limpa e Sebrae.